Olá! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia da lição, do estudo aplicado aqui sobre este livro que é um livro poderoso que nós estamos compartilhando aqui e é falando sobre a isca de Satanás. Isso daqui é poderoso demais. Eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar nos outros dias, e eu sugiro fortemente que você acompanhe essa leitura. Eu estou compartilhando com você apenas os aprendizados de cada capítulo. Hoje nós vamos compartilhar o capítulo de número 3, falar da isca que Satanás usa para muitas vezes nos prender em algumas fortalezas. E a gente muitas vezes, por não entender, não compreender isso, estamos vivendo dentro dessa prisão chamada ofensa. E se você não entender isso, você pode estar se tornando, pode ser uma vítima da ofensa, de uma isca que Satanás lançou e que talvez isso esteja minando as suas forças. Então eu recomendo fortemente que você esteja comigo nesses dias aqui. Hoje é o terceiro dia. Se você ainda não assistiu os outros dias, volta depois, assista os outros dias e você vai entender o quão é necessário a leitura desse livro para as nossas vidas, para o nosso tempo. Então, vocês estão me ouvindo bem aí? Vou dar 2 minutinhos aqui só para o pessoal chegar. E eu, sinceramente, eu tenho sido impactado com esse livro e vejo a importância e a necessidade de nós verdadeiramente estarmos acompanhando essa leitura, e não somente acompanhar, mas também aprender junto comigo acerca desse material, tá? Se você quiser, você pode fazer também. Pega essa setinha aqui abaixo, lança para mais pessoas e vamos para a leitura de hoje. Nós falamos no primeiro dia, né, o eu ofendido, que é o primeiro capítulo, depois o escândalo em massa, e hoje o tema do terceiro capítulo é como isso pode acontecer comigo. Preste atenção nisso. Eu estava lendo aqui, grifando esse material, e aí eu pensei assim, meu Deus, como nós precisamos disso, tá? E se você está ocupado aí, você não precisa nem ficar olhando para a tela, só bote no fone de ouvido ou põe o celular de lado e escute de verdade. Quem sabe este conteúdo aqui chegou para você e não chegou por acaso. Chegou para você por causa de um propósito de Deus. Então, sejam bem-vindos à nossa leitura. Boa tarde, Meirinha. Paz seja convosco. Deus abençoe você. Meirinha, você é uma bênção de Deus na minha vida. Eu não sei se eu já te falei isso. Vamos lá. O capítulo 3, ele fala como isto pôde acontecer comigo. Ele vai falar principalmente sobre acontecimentos na nossa vida e para a gente mudar a ótica, a forma de como nós identificamos, como nós enxergamos alguns acontecimentos em nossas vidas. É entender que a gente precisa mudar o significado. O problema é que muitas vezes nós damos significados a acontecimentos em nossas vidas e principalmente na relação interpessoal, nós damos um significado segundo aquilo que nós achamos, acreditamos e muitas vezes internalizamos esse significado como se fosse uma verdade absoluta e não permitimos que Deus possa agir em nossas vidas. E o tema do capítulo é como isso pôde acontecer comigo. Talvez tem coisas na sua vida que você fala assim, eu não entendi por que isso está acontecendo. Eu não compreendi porque fizeram isso contra mim. E aqui você vai entender muitas coisas. E, gente, sinceramente, este livro aqui é digno, este capítulo principalmente, é digno de você assistir 2 ou 3 vezes a mais. Porque é fora de sério o que nós vamos aprender aqui. É fora de sério o que nós vamos aprender aqui. Se você quer ser liberto, fica aqui. Se você não quer, porque tem gente que tem aqueles demônios
de estimação, né? Que eu não quero me abandonar, não quero abandonar não, faz parte da minha vida. Aí você pode ir para qualquer outro lugar, mas se você quer descobrir algumas coisas que têm acontecido na sua vida e quer entender o porquê, fica aqui nesse vídeo que você não vai perder não, tá bom? E depois volta para assistir de novo. Como isso pôde acontecer comigo? Né? Respondeu José: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa frase, quem fala foi José. José diz assim, olha, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém o Deus tornou em bem. Gente, você sabe o que é uma confiança em Deus? Uma confiança em Deus onde você acredita de verdade que Deus está no controle da sua vida e tudo aquilo que acontece com você, tudo aquilo que acontece para você tem um propósito divino. Isso daqui é poderoso demais. José, ele carrega consigo uma certeza. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do José. Boa tarde, Daniel, a paz. E José, o termo então começa a falar sobre a vida de José. E ele começa uma pergunta aqui que eu grifei para compartilhar com você. E a pergunta é o seguinte: vamos começar fazendo uma pergunta. Se você foi realmente injustiçado, tem o direito de ficar ofendido? Será que se você foi realmente injustiçado? Lembra que no primeiro capítulo ele diz que existem duas pessoas que carregam ofensa. Uma é aquelas que realmente foram ofendidas e a segunda é aquelas que acham que foram ofendidas. Boa tarde, Aline. Paz seja convosco. Estou escondendo algumas coisas aqui, viu? Me ajuda aí. Ó. Então, duas coisas. Primeiro, a pessoa que realmente foi ofendida, e talvez você está nessa classe. A segunda é a pessoa que acha que foi ofendida. Ela tira suas próprias conclusões, ela tira decisões de forma imprecisas, né, acerca disso. E aí a pergunta que nesse capítulo ele começa fazendo vamos começar fazendo uma pergunta. Se você foi realmente injustiçado, você tem o direito de ficar ofendido? Ai, meu Deus do céu, é terrível isso aqui. Ele começa então a falar sobre José. Os seus irmãos se ofenderam com José simplesmente por conta do sonho de José. José passa a contar os sonhos e aquilo ofende a José, ofende seu pai. E todos começam a odiar a José simplesmente por conta dos teus sonhos. E às vezes a gente não entende por quê que existem pessoas que se levantam contra nós, não porque você fez algo contra você, mas é porque possivelmente essa pessoa se ofendeu com alguma coisa, e talvez só com a sua existência. Essa pessoa é capaz de ser ofendida, pessoas que são capazes de ser ofendidas, inclusive com o seu sucesso. Então, eu quero que você preste bem atenção nisso. José, então, ele vai contando, e a Bíblia vai narrando a história de José. E José, ele foi preso dentro de uma cisterna, dentro de um calabouço, né? Colocaram José dentro de uma cisterna, tentaram matar José, depois venderam José como escravo. Isso tudo é o quê? Isso é uma ofensa de uma traição que aconteceu na vida de José. E José, ele teria ou não direito de ficar ofendido com seus irmãos? Ele teria ou não direito de se ofender com seus irmãos? Com certeza. Olhando na nossa ótica, isso de verdade acontece. E aí, quando a gente não compreende isso, a gente passa a ficar vivendo situações que não coincidem com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você entende isso? Olha, eu grifei aqui algumas partes, né? O autor ele fala que ministrou em algumas prisões
E por mais desagradáveis que sejam, ele vai comparar a prisão de José. Ele entende o seguinte, Jader, um abraço, amigo. Ele entende o seguinte, que a prisão de José era infinitamente pior. José foi vendido pelos seus irmãos. Primeiro, tentaram matar José. Depois, segundo, venderam José. José vai como escravo. José prospera mesmo sendo escravo. Mas uma coisa eu digo para você, não existia alforria naquele tempo. Uma vez escravo, seria escravo para sempre. Ele fala sobre a comparação de que, olha como José poderia se sentir ofendido, porque uma coisa é você nascer escravo e outra coisa é você ter tudo e de um dia para outro alguém te jogar em uma condição de escravidão. Escravidão era algo que era para sempre, algo que perdurava. Então um escravo iria casava com outro escravo e os seus filhos também eram escravos. E isso, poderia ser a história de José. E José poderia ficar muito bem ofendido por conta disso. E tendo ele, aí ele fala sobre José, Ele serviu o mestre com sinceridade, ele serviu na casa de Potifar com sinceridade, ali foi acusado de ser estuprador, foi lançado em uma prisão terrível, ele havia tido uma liberdade muito limitada em sua vida, mas ainda tinha o direito de escolher como reagir a tudo aquilo que lhe havia acontecido. Será que ele passaria a ficar ofendido e amargo com seus irmãos e finalmente até mesmo com Deus? Ele poderia ficar até mesmo ofendido com Deus, por quê? Porque ele não fez nada contra Deus para merecer aquilo. Mas, no entanto, ele permaneceu acreditando nisso, certo? Será que ele abriria mão de toda a esperança no cumprimento da promessa, roubando de si mesmo o seu último incentivo para viver? E aí o autor ele entra no subtema aqui do capítulo chamado Deus está no controle? Deus está no controle? Quando encaramos o fato de que Deus poderia ter impedido todo o nosso infortúnio e não o fez, geralmente o culpamos. Sabe quando você olha para alguma situação na sua vida e você para e diz assim, Deus, Ele está no controle de tudo. E por que eu estou passando por isso? E aí quando você encara o fato de que Deus, Ele realmente poderia ter impedido algum mal acontecesse em sua vida, alguma enfermidade, alguma situação acontecesse na sua vida, e mesmo assim Deus permitiu, será que a gente não o culpa por conta disso? Isso permanecia na mente de José. Vivi de acordo com o que sei a respeito de Deus. Não transgredi seus estatutos, nem a sua natureza. Eu só estava repetindo um sonho que o próprio Deus me deu. E qual foi o resultado? Meus irmãos me traem, sou vendido como escravo. Meu pai pensa que estou morto e nunca vem ao Egito para me procurar. Olha o que poderia estar passando na cabeça de José. Com que frequência, o autor coloca aqui, Com que frequência ouvimos nossos irmãos caírem na mesma armadilha de culpar alguém, por exemplo. Se não fosse minha mulher, eu estaria no ministério. Ela foi um impedimento e arruinou grande parte dos meus sonhos. Olha isso. Outro exemplo. Se não fosse meus pais, eu teria tido uma vida normal. Eles são culpados pela situação em que estou hoje. Como é possível que os outros tenham pais normais e eu não? Se minha mãe e meu pai não tivessem divorciado, eu teria sido muito mais feliz em meu casamento. Olha isso daqui, gente. Outro exemplo que a gente culpa outras pessoas, Se o pastor não tivesse reprimido o meu dom, eu estaria livre e desimpedido. Ele me impediu de cumprir o destino no meu ministério. Ele colocou. Quantas vezes isso não acontece? Outro exemplo aqui. Se não fosse pelo meu ex-marido, meus filhos, e eu não teria todo este problema financeiro. Olha isso. Se não fosse pelo meu ex-marido, meus filhos, eu não teria todo esse problema financeiro. Olha outra parte aqui, outro exemplo.
Se não fosse por aquela mulher, bem-vinda, Vinaldo. Se não fosse por aquela mulher na igreja, eu ainda contaria com o favor dos líderes. Com as suas fofocas, ela me destruiu, assim como destruiu toda a minha esperança de ser respeitada. O que é isso? É colocando responsabilidade em outras pessoas. A lista é interminável. É fácil culpar os outros pelos problemas que você tem e imaginar como você estaria melhor se não fosse todas essas pessoas ao seu redor. Você sabe que a sua decepção e dor são culpas delas? Você sabe que a sua decepção e dor são culpas delas. Quero enfatizar o seguinte ponto: absolutamente nenhum homem, nenhuma mulher, criança ou demônio, preste atenção nisso aqui, eu quero compartilhar isso aqui com você. Vou até olhar aqui para você. Olha só isso daqui, ó. Quero enfatizar o seguinte ponto: absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio pode jamais tirar você da vontade de Deus. Ninguém a não ser Deus, tem o seu destino nas mãos. Você entende que não tem ninguém? Às vezes a gente culpa, eu culpo por conta disso. Eu tenho razão para ser ofendido. Por mais que eu tenha razão, que realmente algo aconteceu. Mas isto, eu não posso invalidar Deus. Absolutamente nenhum homem, criança, mulher, demônio pode jamais tirar você da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, tem o seu destino nas mãos. Meu Deus, isso aqui é poderoso demais. Isso aqui é poderoso demais. Vamos lá. Você acha que quando eles o venderam como escravo, Deus olhou para o Filho e o Espírito Santo e disse assim: eita, o que vamos fazer agora? Vejam o que os irmãos deles fizeram. Eles arruinaram o nosso plano para José. É melhor pensarmos em uma coisa, em alguma outra coisa. Rápido! Nós precisamos de um plano B. Imagina Deus reunindo no céu dizendo assim: eita, e agora? José foi vendido, eu vou ter que agora criar um plano B. Jesus, você tem alguma ideia aí? Acabaram de vender José e acabou com os meus planos para a vida de José. Já pensou? Às vezes a nossa atitude parece que é assim. Gente, isso aqui é pesado demais. Fala a verdade. Fala a verdade. Achar que Deus foi pego de surpresa por conta dos acontecimentos da nossa vida, porque alguém se levantou contra mim, a gente olha e diz assim: meu Deus, por que estão fazendo isso? E aí a gente pensa que Deus foi pego de surpresa. Meu Deus do céu. Deus, ele detém todo o poder, Deus detém todo o domínio. Às vezes é por permissão e às vezes é por vontade. É para cumprir de alguma maneira o propósito, seja por permissão ou seja por vontade de Deus. Os acontecimentos em nossas vidas, elas partem de um destino, de um propósito, de um momento de criação de maturidade para a gente compreender. E quando a gente reage de forma diferente, isso demonstra que nós não temos maturidade suficiente. Você entende isso aqui? Não? Faz sentido isso daqui? Meu Deus do céu. Muitos cristãos reagem à situação de crise como se fosse exatamente isso que acontece no céu. João acaba de ser despedido. Deus falando com Jesus. Eita! João acabou de ser despedido porque o irmão em Cristo mentiu sobre ele. O que vamos fazer? Você tem algum emprego para ele lá embaixo, Jesus? Irmão, será que Deus faz isso na nossa vida? Às vezes você não entende quando muitas vezes você é demitido, quando você é dispensado, quando alguma coisa acontece na sua vida, você pensa assim: se levantaram. Não, tudo tem um propósito. Descansa teu coração, cara. Descansa teu coração, mulher. Tudo tem um propósito. Tudo
está dentro de um propósito de Deus. Ninguém está te perseguindo. Ninguém quer te matar, ninguém quer te ferir. Tudo está fazendo parte de um treinamento, de um tratamento de Deus. Aguarda, confia. Esteja na certeza de que aquele que sabe o que é melhor para você, ele continua no controle, ele não foi pego de surpresa. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? A forma de como reagimos insinua que esta é a maneira de como vemos Deus. A forma de como nós agimos é a forma de como nós vemos Deus. Tem dia, amados, que eu paro e penso assim, meu Deus, por que será? Eu pergunto, eu questiono para Deus, mas eu entendo que tudo está dentro de um propósito. Isso não me isenta das minhas responsabilidades, não me isenta daquilo que eu tenho que agir, daquilo que eu tenho que fazer, mas eu tenho certeza de que a minha vida está nas mãos de Deus. A minha história está nas mãos de Deus. Eu vou fazer o que eu acho que devo fazer nas minhas forças, mas com a certeza de que independe de mim. Deus, ele tem um plano e eu vou cumprir exatamente o plano que ele tem para a minha vida. Ainda que por sinais ou por momentos tenha que existir algumas situações, perseguições, ainda que tenha que existir alguns conflitos, tudo isso faz parte de um crescimento, tudo isso faz parte de uma jornada para um destino a qual Deus tem para mim e que eu ainda não entendi, mas lá no final eu vou entender. Eu tenho certeza onde eu vou chegar. Eu sei para onde Deus vai me levar por conta do sonho, por conta da visão que Ele me deu. E a Bíblia diz que de Deus é tanto querer quanto efetuar. Agora o caminho, muitas vezes a gente não vai entender. Às vezes a gente não vai compreender quais são os percalços durante o caminho. O destino está lá, a terra prometida, mas vai ter gigante, vai ter deserto, vai ter mar fechado, vai ter fome, vai ter um monte de coisa. E Deus, ele não precisa contar tudo para você, porque senão você não vai estar participando do tratamento de Deus. Meu Deus, isso aqui é forte demais, gente. Eu preciso de alguém para falar alguma coisa aí. Vamos lá. Se ele fosse como a maioria de nós, sabe o que ele estaria fazendo? Planejando a vingança. Se José fosse igual a gente ia dizer assim, olha, quem me viu passando a prova e não me ajudou. Quem me viu passando a prova e não me ajudou. Ah, vou planejar aqui. O bicho vai pegar pro lado da pessoa lá. Será que as coisas podiam piorar? O homem retornou ao serviço de Faraó, mas 2 anos se passaram sem qualquer notícia dele. Foi mais uma decepção na vida de José. Outra oportunidade para se sentir ofendido. Cara, eu ajudei aquele cara aqui na prisão. Gente, às vezes você está olhando a sua vida e diz assim, eu estou colecionando. Eu estou colecionando fracassos. Eu estou colecionando situações. Eu estou colecionando acontecimentos ruins na minha vida. Muda a ótica. Muda a ótica. Mude a ótica. Você pode se sentir ofendido, sim. Mas prefira não. Prefira não se ofender. Tem alguém comigo ainda aí? Vamos lá. Quem enviou José? Seus irmãos ou Deus? Aí a pergunta para você, quem foi que enviou José para toda aquela situação? Foi os seus irmãos ou foi Deus? Quem enviou José para aquela situação? Foi os seus irmãos ou foi Deus? José disse claramente a seus irmãos, não foram vocês que me enviaram. Meu Deus, isso aqui é forte demais. José claramente disse aos seus irmãos, não foram vocês que me enviaram. Como já foi mencionado, nenhum homem mortal ou demônio pode substituir o plano de Deus para a sua vida.
Nenhum homem, nem demônio pode substituir o plano de Deus para a sua vida. Se você tomar posse dessa verdade, ela o libertará. Mas só há uma pessoa que pode tirar você da vontade de Deus, e essa pessoa é você. Quando você permite que a ofensa se instale. E lembra que a ofensa, muitas vezes ela fica oculta, ela fica dentro de uma prisão guardada como se fosse uma joia. É poderoso. Pense nos filhos de Deus, né? Depois de um ano no deserto, os líderes foram enviados para espiar a terra. Eles voltaram reclamando. Eles tiveram medo das nações daquela terra, que eram maiores e mais fortes militarmente. Todo o povo, com exceção de Josué e Caleb, concordou com aqueles líderes. Eles ficaram ofendidos com Moisés e com Deus. Olha isso aqui. Todo o povo ficou ofendido com Moisés e ficou ofendido com Deus. Primeiro eles disseram por que nos tiraram da terra? Era melhor morrer lá. Porque lá pelo menos tínhamos o quê? Tínhamos cebola, pepinos para comer, alho para comer. Eles voltaram reclamando, tiveram medo das nações daquela terra, que eram maiores e mais fortes. Todo o povo, com exceção a José e Caleb, concordou com aqueles líderes. Eles ficaram ofendidos com Moisés e com Deus. A ofensa resultou no fato de que aquela geração nunca chegou à terra. Havia a terra que Deus prometeu que eles possuiriam. Muitas pessoas têm servido ao Senhor ardentemente e têm passado por situações difíceis na vida, por serem maltratados por homens maus ou por cristãos carnais. A verdade é que elas têm sido tratadas injustamente, mas se sentirem ofendidas, só cumpriria o propósito do inimigo de tirá-las da vontade de Deus. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. É verdade que muitas pessoas têm te maltratado. É verdade. É verdade que muitas vezes pessoas vão se levantar contra você e você teria direito. E se você se acha no direito e quiser permanecer ofendida por causa das pessoas que se levantaram, a questão é que, mas se você sentir ofendida, só cumpriria o propósito do inimigo de tirá-la da vontade de Deus. Se você permanecer livre da ofensa, permanecerá na vontade de Deus. Se você se ofender e se escandalizar, será levado cativo pelo inimigo para cumprir o propósito e a vontade dele. Meu Deus do céu. Aqui eu lendo esse livro aqui, eu só penso assim, é eita por cima de eita. É eita por cima de eita. Quando penso assim, rapaz, eu já tomei pancada suficiente. Aí vem outra e, além de derrubar, continua batendo, né? E para finalizar aqui as frases que eu separei do livro, eu vou terminar com esta frase aqui, mas eu quero saber de você o quanto esse conteúdo aqui tem servido, tem sido útil para você, né? O quanto você conhece pessoas que precisam desse conteúdo aqui. No final, manda essa live para outras pessoas. Agora não, porque eu já estou acabando. Mas manda e fala assim, cara, se puder, assista. Porque certamente a gente precisa compartilhar isso. E eu, de verdade, eu olhei para esse livro, eu estava lendo, já estava em outra parte aqui do livro. Voltei tudo de novo. Porque eu percebi que eu precisava compartilhar isso com você. E eu digo isso emocionado, porque eu tenho a convicção de que é Deus que me fez voltar esse livro aqui para poder compartilhar com pessoas aqui. Se eu puder fazer a diferença na vida de alguém aqui, eu tenho certeza que valeu a pena voltar a todos os capítulos que eu já tinha lido para compartilhar isso daqui com vocês. E se porventura você entender que isso daqui faz sentido para você, não permita que isso fique só para você, não. Se você quiser comprar o livro também, A Isca de Satanás, eu vou
Eu vou ver se eu consigo o link para poder colocar aí nos meus stories, né? Fazer um cadastro e vou ver se eu consigo o link para poder vocês terem acesso, caso vocês queiram. Caso não, tá aí de todo jeito os pontos cruciais que eu separei aqui do livro, tá? E para finalizar essa leitura, ele diz o seguinte: aquilo que parece ser o fim do plano de Deus, na verdade termina sendo a estrada para o seu cumprimento, e se permanecermos em obediência e livres da ofensa. Olha isso aqui. Aquilo que parece ser o fim do plano de Deus, na verdade termina sendo a estrada para o seu cumprimento, se permanecermos em obediência e livre da ofensa. Vou ler de novo. Aquilo que parece ser o fim do plano de Deus, na verdade termina sendo a estrada para o seu cumprimento, se permanecermos em obediência e livres da ofensa. Ok? Amanhã eu volto com o livro, com o capítulo 4. Meio-dia. Se você quiser estar aqui comigo, amanhã, meio-dia, voltaremos com o capítulo 4. Tá bom? Mas antes, deixa eu orar por você. Deus, eu oro, Pai, por cada um desses que me acompanhou na leitura de hoje, no compartilhar deste aprendizado. Eu tenho certeza que o Senhor falou aos corações, assim como o Senhor tem falado comigo. À medida de cada leitura, de cada capítulo, eu tenho certeza que isso está sendo como um libertador, como correntes que estão sendo quebradas, como escamas nos olhos que estão sendo tiradas. E que hoje, Pai, pessoas sintam a paz em seu coração, livrando das ofensas, dos sentimentos negativos que foram criados ao longo da jornada, porque elas não entendiam que tudo isso fazia parte da estrada, do caminho, pela qual era necessário passar, para que elas pudessem ser livres e que verdadeiramente haja liberdade. E eu profetizo sobre essas vidas, sejam livres em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe. Paz seja convosco.